Instagram aqui pra gente começar. Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui falar, a primeira live que eu faço. Tô muito feliz. Acho que vai ser a primeira de várias. E hoje eu venho falar de 3 questões que um leitor que viu um dos meus vídeos comentou, e ele me deu a liberdade de poder falar dessas questões. Primeiro agradecer ao Antônio, tomara que ele chegue por aí. Olha as pessoas entrando, eba, que legal, obrigada, gente. Então, eu sou terapeuta há alguns anos já, sou analista transacional, psicóloga clínica, faço clínica por uma paixão mesmo, era desde sempre isso que eu queria, nunca pensei em outra área da psicologia para atuar. E ao longo dessa jornada, eu descobri mesmo que é o que eu gosto de fazer, né? Sempre o paciente vai falando pra gente, vai mostrando pra gente se a gente está no caminho certo ou no caminho errado. E eu entendi que o meu caminho é esse mesmo. Não necessariamente o certo, mas é o que dá certo pra mim. Eu acho que deu certo pra muitos pacientes que puderam trabalhar junto comigo, né? E eu poder ajudá-los. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é um trabalho dignificante que eu quero fazer pro resto da minha vida, né? Então ajudar sempre é bom, e eu escolhi através da psicologia poder ajudar as pessoas. Então, eu tenho feito vídeos, já tem acho que 1 mês que eu tenho postado vídeos, é bem recente, e eu comecei a falar sobre conceitos da análise transacional, que é a abordagem de terapia que eu trabalho, né? Mas o intuito nem é tanto falar sobre... Só um minutinho, gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tá certinho aqui no Facebook. Só um minutinho. Acho que tá. Então, deixa eu retomar. Onde eu parei? Então, análise transacional, terapia, os vídeos. Então, eu tive a ideia de fazer os vídeos no intuito de poder divulgar o meu trabalho enquanto terapeuta, e também um jeito de ajudar as pessoas nessa situação que a gente está vivendo, que é muito ruim, de alguma forma, né? Restrição, isolamento, e aliás eu falo isso sobre isolamento, né? Em um dos meus vídeos, quando eu falo de carícias, quem viu o vídeo sabe, quem não viu convido a ver, que quando a gente entra em isolamento, isso traz muita consequência, muito sintoma ruim para a nossa vida. Então a gente precisa muito tomar cuidado e muito ficar atento ao que acontece com a gente, e dentro do que está acontecendo, se a gente perceber que a gente não vai conseguir resolver sozinho, pedir ajuda, né? E eu acho que o intuito desses vídeos também é para ajudar as pessoas nesse momento de confinamento, de recolhimento. Acho que essa palavra é mais interessante da gente falar do que confinamento. Confinamento é uma palavra meio pesada, meio dura, né? A gente está recolhido. Eu acho que essa palavra acalenta mais nosso coração, né? Traz um pouco mais de conforto do que falar que a gente está confinado. Enfim, e aí eu acredito que isso pode ajudar as pessoas, pessoas que não têm acesso à terapia, pessoas que não conseguem ter uma ajuda profissional, de poder levar uma palavra, de levar um conceito, de falar sobre alguma coisa que essa pessoa se identifique. E eu acho que os conceitos da análise transacional, e as pessoas se identificam muito, né? São conceitos muito fáceis de entender, as pessoas vivem isso cotidianamente, com certeza. É só um jeito de falar, né? E aí eu acho que foi muito isso que me despertou, essa vontade de
de ajudar, a divulgar meu trabalho e ajudar essas pessoas. E eu tô adorando, pra falar a verdade, tô gostando muito. E quando eu tive o feedback do Antônio, eu adorei, porque assim, poxa, alguém viu e alguém gostou, alguém comentou. Ah, então, legal, vou continuar. Então, vou fazer outro vídeo. E até sugestões, se vocês quiserem depois me mandar pra gente poder conversar, pra gente fazer pra eu fazer outras lives e tudo. Eu acho que tudo acrescenta, tudo engrandece o meu trabalho e ajudar sempre é uma forma de engrandecer a nossa vida e a vida do outro. Então, vamos às questões que o Antônio me coloca. A primeira questão é: o ser humano é escravo de seus pensamentos. E aí, é verdade, nós somos escravos dos nossos pensamentos. E por que será que isso acontece, né? O que será que faz eu ficar escravo do meu pensamento? Muito pode acontecer porque nós temos os nossos diálogos internos. E o que são os diálogos internos? Os diálogos internos é quando eu tenho um pensamento, vários pensamentos, uma história que eu conto dentro da minha cabeça. E incessantemente eu vou contando essa história, eu vou repetindo essa história, e é um diálogo, é uma conversa dentro da minha cabeça que não tem fim. E se a gente parar para perceber, todo mundo tem essa conversa dentro da cabeça, né? Dificilmente tem alguém que não tem essa conversa dentro da cabeça, né? Então, quando o Antônio me traz essa questão, eu concordo, porque sim, a gente muitas vezes, ou a maior parte do tempo, a maior parte da nossa vida, a gente ficou escravo dos nossos pensamentos, dos nossos diálogos internos e não percebeu, né? O que será que eu tenho uma voz dentro da minha cabeça? Que é coisa estranha de falar, né? E a gente usa até um termo brincalhão, que é uma voz tagarela dentro da nossa cabeça, que não para de falar. Então, uma voz que fica falando a qualquer momento sobre qualquer coisa sem parar, né? Então, dentro desse diálogo interno, eu vou poder contar muitas histórias para mim, né? Então, é preciso que a gente perceba, é necessário que a gente perceba que a gente adora contar história. A gente gosta de contar história pro outro, mas a gente adora contar uma história dentro da nossa cabeça. E aí o diálogo interno fica bombando, né? Fica a voz tagarela. E quanto mais eu dou ênfase a isso, quanto mais eu converso dentro da minha cabeça, mais esses diálogos internos aumentam, a história aumenta. E isso não tem fim, não tem limite, né? Porque eu vou conversar e a única forma de parar é eu parar de dar atenção a essas vozes que estão dentro da minha cabeça, né? Então, quando eu tomo consciência dos meus diálogos internos, isso é muito bom, porque eu consigo diminuir muito. É difícil a gente falar que a gente não vai ter um diálogo interno, é muito difícil. Mas diminuir já é um grande passo, já é um grande avanço e já faz com que a gente fique com uma saúde mental mais positiva e não negativa, porque quando eu estou muito no meu diálogo interno, quando eu estou trabalhando muito lá dentro da minha cabeça e a voz tagarela tá falando sem parar, isso pode ocasionar numa ansiedade, né? Isso pode me trazer uma aflição, isso pode me trazer uma angústia, fico agitada, e aí coisas que depois podem progredir para sintomas ruins, para síndromes, para fobias. Então isso pode ser não tem limite. Então quem vai prestar atenção nisso, quem vai saber parar isso, sou eu, né? Eu vou precisar dar um stop, vou precisar ter a consciência de que eu estou conversando muito aqui dentro da minha cabeça e estou muito dentro, e aí se eu estou muito dentro, eu não estou lá fora. E aí a questão também é, quanto mais eu estou aqui dentro, mais eu estou fomentando, mais eu estou conversando dentro da minha cabeça, menos eu interajo com o outro, menos eu troco com o outro, menos eu me relaciono com o outro, menos eu enxergo o outro, porque eu tenho tanta coisa que está dentro da minha cabeça, tenho tanta coisa que a minha cabeça me diz, que fica muito difícil eu olhar o outro, escutar o que o outro está me falando, né? Isso fica quase impossível, porque eu já tenho tanta conversa e eu vou tirando conclusões desses meus diálogos internos, de tanta coisa,
começo a ter conceitos, ideias fixas, que eu não presto atenção no que o outro me fala muitas vezes, eu não presto atenção numa situação que está acontecendo, eu não presto atenção numa situação familiar, numa situação, no momento presente, principalmente no momento presente. E uma das coisas também que é muito ruim, a questão de estar inundado de diálogo interno, é que eu perco o único momento que a gente tem na vida, que é o aqui e agora, que é o presente. Então, quanto mais eu vivo dentro da minha cabeça, conversando, batendo papo com aquela voz tagarela que não para de falar, e fala, e tem uma opinião, e discute sozinho, e depois eu até posso falar com alguém, eu perco essa oportunidade de interagir e de viver no aqui e agora, que é o único momento que a gente tem, né? Não adianta. O passado a gente viveu, foi importante, foi legal, faz parte da nossa história, mas o que interessa e o que acontece é agora, né? O futuro, eu não sei. Pode ser que o futuro não aconteça, né? Então eu preciso estar muito atenta às conversas que eu tenho dentro da minha cabeça para eu não perder isso, né? Então, quanto mais eu tenho consciência, menos eu converso dentro da minha cabeça e mais eu converso para fora, porque a ideia é que eu interaja, nós somos seres relacionáveis, né? A gente nasceu para interagir com o outro, a gente nasceu para se relacionar. E se eu fico inundada desses pensamentos, desses diálogos internos, eu não consigo me relacionar. Eu não consigo viver uma relação, muitas vezes, eu não consigo estabelecer vínculos com as pessoas, e vínculos que são relações com mais intimidade. E aí eu passo a minha vida tendo relações superficiais e que poderiam ser relações profundas, relações intensas, relações para eu crescer, né? Então, é sempre bom a gente ficar atento a isso, e aí eu possivelmente começo a sair dessa escravidão, né, da minha cabeça. Eu consigo não ficar presa a esses diálogos internos, eu não me escravizo mais, eu tomo consciência, porque por mais que eu saiba que eu não vou terminar com esses diálogos, não vou cessá-los, não vou zerá-los, eu diminuo e aí eu tenho espaço. É isso também, né, gente? Interessante de eu falar. A gente começa a ter um espaço mental, a gente começa a ter uma energia vital de interagir com o outro, de viver no aqui e agora, né? De viver o presente, de viver e de acolher o que está acontecendo, o que eu estou recebendo, o que está sendo dito, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo dentro da minha casa, o que está acontecendo fora da minha casa, o que está acontecendo no planeta. Enfim, possivelmente, provavelmente, vai ser muito melhor do que se eu ficar internamente conversando na minha cabeça e só comigo, tirando as minhas próprias conclusões. Realmente vai ser disfuncional e vai ser improdutivo, né? E aí, uma outra coisa que é muito legal da gente perceber é que a gente sempre tem uma história para contar, né? Gente, a gente não consegue se entristecer se a gente não contar uma história. Sem história, a gente não se entristece e a gente também não se alegra. Então, percebam, né? Por exemplo, se uma pessoa sorri para você, você já conta uma história na sua cabeça. Se uma pessoa não sorri, você já conta outra história. Aquela pessoa não sorri, eu tô achando que ela não deve estar bem hoje, ela deve estar, sei lá, com algum problema, né? Porque eu até dei um sorrisinho, mas ela não sorriu pra mim. Se uma pessoa fala alguma coisa pra você, você conta uma história. Se a pessoa não fala nada, se ela fica em silêncio, é uma outra história, né? Então, sempre a gente está contando uma história pra gente. E seja uma história positiva e negativa, mas, geralmente, os diálogos internos, eles povoam a nossa cabeça num circuito muito mais negativo do que positivo, né? Isso é muito real. Então, por isso, e também é por isso que é importante fortalecer e entender, tomar consciência de que quanto mais a gente sabe,
quanto mais a gente tem consciência que a gente está conversando dentro da nossa cabeça, a gente vai ter a possibilidade de cessar esses pensamentos, diminuir esses pensamentos e não ficar dentro da nossa cabeça, interagir com o que está acontecendo, né? Então, isso é muito bom que a gente possa fazer isso, né? Quanto mais saudável a gente está, a gente é, menos diálogos internos a gente tem, né? Menos tendencioso a coisas negativas eu fico, menos no circuito negativo eu fico também, né? Porque eu vou poder interagir e vou ver as possibilidades que a vida está me mostrando, né? E vou chegar às conclusões, mas não tem tudo dentro da minha cabeça, não tem como ter tudo dentro da minha cabeça, né? Então é muito importante se tornar consciente das histórias que a gente se conta, né? Isso vai ajudar e muito. A gente não tá muito dentro da nossa cabeça, quanto menos aqui dentro, mais lá fora e muito melhor, porque eu ganho oportunidade de me relacionar, eu ganho oportunidade de descobrir quem é o outro, eu ganho oportunidade de ter uma opinião de uma outra pessoa, de ter conhecimento, de obter mais conhecimento, de interagir. Então, olha só, né? Então, é sempre muito bom. Então, aí, Antônio, a gente não fica escravo, né? A gente não fica fadado aos nossos diálogos internos e daí a gente tem um alívio, né? De poder estar no aqui e agora, e aí eu tô na minha consciência. Quando eu falava no outro vídeo da autonomia e das 3 capacidades da autonomia, que são a consciência, intimidade e espontaneidade, a consciência eu tô no aqui e agora, eu interajo, faço as coisas acontecerem no aqui e agora, porque é o único tempo que eu tenho, né? E aí, eu fazendo tudo isso e imersa nisso, possivelmente eu trabalho com o meu consciente, trago à luz as coisas para minha consciência e meu inconsciente está trabalhando junto também, né? Que também faz parte, né? Que também está aí, está falando. Quando a gente tem uma programação muito dura dentro da nossa cabeça, a programação do nosso inconsciente vai fazer a gente ficar feliz ou vai fazer a gente ficar infeliz, né? Então, mais um motivo da gente tomar consciência, porque tomando consciência a gente também tem insights e a gente vai provocando o nosso inconsciente para nos mostrar o que é que a gente desconhece. Olha só, que interessante, o que é que na verdade a gente ignora, né? O que a gente ignora, o que a gente não quer de fato saber, né? Que a gente tem medo, que a gente fica lá patinando, né? Tendo o mesmo comportamento que é negativo, e a gente não se dá conta, e daqui a pouco a gente repete, daqui a pouco a gente repete. Então, o que será que a gente ignora além do que a gente desconhece, né? Então, o inconsciente vai mostrar isso pra gente. Não é só uma questão do que a gente não conhece, é uma questão do que a gente ignora. E muitas vezes o que a gente ignora, a gente quer ignorar, é porque a gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente às vezes se sente incapaz de mudar, ou saber que mudar vai dar trabalho, vai me tirar da minha zona de conforto, né? Porque é isso, né? A gente não vai acontecer uma mudança na nossa vida sem a gente sair da nossa zona de conforto. Isso é impossível de acontecer. Impossível, impossível, impossível. Não tem jeito. E é por isso que muitas pessoas hesitam, né, em fazer terapia. Muitas pessoas não querem fazer terapia porque elas sabem que na hora que elas chegarem lá, elas vão mudar ou elas vão mudar, né? Então, não tem muito o que fazer. Tem que, né, quem quer mudar, então vai ter que mudar. E aí vai ter um trabalho mesmo. Mas eu posso falar de cadeira para vocês. É um trabalho que é trabalhoso, mas vale a pena. Porque quem viveu isso, quem viveu o trabalho de sair da zona de conforto, de ter um pouco dos diálogos internos diminuídos na cabeça, ou de ter consciência deles quando eles começam a povoar nossa cabeça, são pessoas que têm uma melhora significativa. Eric Berne falava de cura, né? Ele falava que o terapeuta tem o poder de curar, né? A análise transacional, ele entendia isso.
a gente pode falar da cura, da melhora do paciente, né? Quando ele chega com um problema pra gente, quando ele chega com sintomas muito graves, ou com sintomas que trazem muita dor para ele, ou dores para ele, que ele não consegue sair disso, e ele começa a mostrar sinais que ele está conseguindo, que ele está fazendo, no tempo dele, do jeito dele, opa, que bom, né? Então é verdade que as pessoas se curam, é verdade que as pessoas melhoram, é verdade que a terapia dá certo. Então tudo isso é muito real e é uma ferramenta muito poderosa, né? Então só vai fazer bem pra gente. E a outra questão que ele me coloca é: a sua consciência é seu advogado de acusação e ao mesmo tempo de defesa. É verdade, eu também concordei assim. E aí, por que será que isso acontece? É importante a gente perceber, a gente tem uma natureza crítica julgadora. Dificilmente a gente não julga e a gente não critica, né, gente? A gente tem que dar o braço a torcer. Então, isso é uma natureza humana. A gente tem isso dentro da gente. E algumas pessoas têm isso muito, né? Tem uma tendência a julgar, tem uma tendência a criticar. E fica muito nessa via, nesse circuito de julgar, de criticar. Né? Às vezes ela interage, ela se relaciona através da crítica, através do julgamento. Isso é muito pesado. Né? Pessoas assim, geralmente são pessoas muito duras, são pessoas inflexíveis, são pessoas de difícil relacionamento, porque tudo que você fala, ela critica, tudo que você comenta tem um julgamento, tem uma crítica. E aí, na verdade, de um modo geral, a gente é muito tendencioso a ser crítico. Né? E isso é muito duro, né? Um dos problemas da questão de ser muito crítico ou ser muito julgador é porque eu posso ter uma ideia fixa de alguém e isso ser fixo, cristalizado dentro da minha cabeça, né? Então, quando eu fico com uma ideia fixa de alguém, quando eu tenho uma ideia fixa de algum lugar, de um povo, da política, de qualquer coisa que seja, e aquilo é ponto final e acabou e não tem jeito de ter outro ponto de vista, eu fico, possivelmente eu sou uma pessoa muito crítica, muito julgadora, que é intransigente, né? Que é inflexível, né? E que dificilmente escuta o outro, escuta a opinião do outro, porque a questão não é que eu tenho que concordar com o outro, a questão é que o outro também tem um ponto de vista, né? E é por isso que é genial essa coisa do humano, porque somos diferentes. Então, eu tenho uma interação com o outro e eu sou diferente do outro, então eu ganho nisso, nessa relação, porque eu contribuo com uma coisa, contribuo com o que eu conheço, com o que eu sou, e o outro vem com essa contribuição e daí nasce um terceiro indivíduo, né? Vamos dizer assim, uma terceira pessoa que é a fusão dessas duas pessoas que se encontram. Então isso só é bom, né? Mas se eu sou uma pessoa muito julgadora, muito crítica, isso às vezes é muito difícil de acontecer, porque geralmente as pessoas que são críticas, ela dificilmente escuta o outro, dificilmente ela acata a opinião do outro, ela tem paciência de escutar o outro, ela fica nessa dureza aí, né? E aí, quando eu cristalizo algum conceito em relação a alguma pessoa, uma ideia fixa em relação a alguém, eu perco uma coisa muito valiosa, que é aquilo que eu estava falando antes. É a oportunidade de conhecer a pessoa como ela é. De conhecer a pessoa, né? Do que ela tem, o que ela tem para me dizer, o que ela tem para contribuir, o que ela tem para trocar, o que ela tem para junto a gente fazer alguma coisa, criar alguma coisa, né? Então, isso fica muito difícil. Então, se a gente reconhece essa natureza crítica julgadora que a gente tem, isso é uma coisa muito boa, porque isso vai diminuir essa tendência que a gente tem e eu não vou ficar mais sendo meu advogado de defesa e meu advogado de acusação e também nem advogado de defesa de acusação do outro, né? Porque é isso que acontece. Muitas vezes eu faço isso comigo, mas muitas vezes eu faço isso com o outro. E aí
colocar o outro. Ninguém quer se colocar num tribunal, vamos pensar assim, né? Tribunal mesmo, quando o juiz está lá e tem uma pessoa sendo um réu, sendo julgado, é uma situação muito difícil. Possivelmente só sabe quem viveu e deve ser muito ruim. Então você vai ser julgado, né, por uma coisa que você cometeu, e aí vai ter que ter uma pessoa para decidir qual é o destino da sua vida, né? Então, pensando, fazendo uma analogia dentro da questão que eu falo dessa do tribunal, a gente não quer entrar nesse tribunal, né? Mas será que muitas vezes a gente não é o juiz e aí a gente entra na nossa natureza julgadora? E aí que é a questão, né? Juiz, é fácil ser juiz, é legal, tudo bem, porque eu estou olhando para o outro. Mas e aí, se eu colocar. E aí, quando as pessoas me colocam no lugar do réu, será que eu quero ser? Então, assim, fica muito complicado. E se a gente leva a vida desse jeito, fica muito duro. Porque eu vou entrar no julgamento de valor que é certo e errado. Né? E o que é certo e errado? Quando a gente fala de sentimentos, de situações, de convivência humana mesmo, de relações, é muito difícil a gente colocar isso como certo e isso como errado. Porque a gente vai entrar no julgamento de valor e daí a gente vai cair de novo na questão do julgamento. Não, isso tá certo e isso tá errado. Bom, mas o que é certo e errado? Uma coisa pode ser certa para mim e outra coisa pode ser errada para você. A mesma coisa pode ser errada para você. Então, a questão do certo e errado fica muito complicado nas relações humanas, nos sentimentos humanos, numa situação dessa, porque eu vou entrar no julgamento de valor e eu vou tender a julgar. Então, pode ser que naquele momento foi inadequado eu falar certas coisas, foi ruim, ficou mal, a pessoa ficou mal, depois eu fiquei mal, enfim, não foi legal e tal, e a gente pode rever, e a gente pode sempre voltar atrás, pedir desculpas, né? Que é muito legal e é uma coisa que geralmente quem é muito crítico, quem é muito jogador, não faz. Não faz com tanta facilidade, com tanta frequência. Dificilmente uma pessoa muito crítica, muito jogadora, ela não. É muito difícil ela pedir desculpa, é muito difícil ela voltar atrás, porque ela acredita no fundo que quem tá certa é ela, né? Quem tem a opinião certa é ela. E aí, de novo, a gente vai falar da questão do julgamento de valor. Bom, mas por que ela tá certa ou sempre ela está certa e o outro não tá? Tem alguma coisa que tá errada aí, né? Tem um desequilíbrio aí, porque não tem como ter uma verdade absoluta. Ninguém tem a verdade absoluta de nada. E aí fica muito complicado, as relações podem ficar muito difíceis. Então, tomar consciência da nossa natureza crítica julgadora é uma porta, uma das, pra gente não ficar nessa acusação o tempo inteiro, achar que a gente tem que ser advogado de de defesa e de acusação do outro, e fazer isso com a gente também. Porque é uma coisa interessante também que a gente precisa entender, quando a gente está muito nesse circuito da crítica e do julgamento, primeiro a gente faz isso com a gente, né? Não tem jeito de eu ter um comportamento e de agir, de ser uma pessoa diferente com o outro, diferente que eu sou comigo. Então, isso é muito legal da gente perceber, porque tudo vai acontecer, vai iniciar e vai finalizar primeiro na gente. E, gente, isso não tem o que discutir, isso realmente não tem o que discutir. Tudo vai acontecer primeiro em mim. Então, eu posso até estar numa situação difícil, numa discussão com alguém, e uma pessoa falar uma coisa pra mim que eu não goste, né? E aquilo me trazer uma coisa muito ruim, né? Um sentimento muito difícil, muito duro. Mas a responsabilidade do que aconteceu é de cada um que está na história. Muito difícil, é impossível a responsabilidade ser só de um. Se uma pessoa fala uma coisa muito dura pra mim, a responsabilidade
do que ela falou é dela, né? Ela falou aquela coisa dura pra mim. Mas a responsabilidade do sentimento que causou dentro de mim é minha. E é só minha. Né? E muitas vezes a gente não entende isso. Né? A gente acha que é o outro. A gente acha que foi o outro que falou uma coisa ruim. E aí eu fiquei super chateada, fiquei magoada. Poxa, mas que coisa. Toda vez que eu converso com essa pessoa tem uma crítica, ela é muito dura. E ela me deixa incomodada. E sempre tem uma palavra, não sei o quê. Tá, essa pessoa pode até ser assim. Mas o sentimento que vai surtir em mim é responsabilidade 100% minha responsabilidade. Ninguém tem responsabilidade pelo sentimento alheio. Ninguém. A única pessoa que tem sou eu. Então, olha só como é grande isso, né? Como é importante, então, eu tomar consciência de mim. É por isso que tudo inicia e termina em mim, né? Então, quando eu estou muito imerso em mim, quando eu estou muito conectado com as minhas coisas, quando eu entendo muito de mim, quando eu tenho o trabalho de querer entender o que acontece dentro de mim, eu vou viver relações, possivelmente eu vou tirando as coisas que não são boas, que não são, coisas que são ruins, para colocar coisas boas, tem mudança de comportamento aí, né? Para poder sentir diferente, né? E aí sentir diferente poxa, aquilo ali me incomodava, mas hoje nem me incomoda. Engraçado, nem sei porque, às vezes eu nem dou conta. E às vezes eu mudei, nem dou muita bola para isso mais. Porque às vezes a pessoa tá falando muito mais dela do que de mim, né? E eu tomo aquilo como uma grande verdade e aquilo acaba com o meu dia, né? Então, saber da gente sempre, conhecer a gente mesmo é o melhor caminho para qualquer coisa na nossa vida. E a nossa vida com certeza vai ser melhor. A gente vai ficar mais saudável, a gente vai ter uma saúde mental preservada, né? A gente vai ter relações saudáveis, relações autênticas, relações de intimidade com muito mais profundidade, né? Com tudo que aquilo que é de bom traz pra gente quando a gente pode ter uma relação íntima com alguém. Então, a gente vai ficar pleno, né, de alguma forma. Que eu falo muito, a autonomia, ela vai trazer isso. A autonomia emocional é nada mais que isso. Quando eu tenho consciência de mim, quando eu tenho consciência que o único tempo que eu tenho é o aqui e agora, e eu aproveito isso ao máximo. Quando eu tenho consciência que eu sou mortal e que eu sou temporário nesse mundo, quando eu tenho um potencial enquanto pessoa para me relacionar, para fazer as coisas que eu quero, para seguir o que eu quero, para ir atrás dos meus sonhos. Então, isso tudo enobrece a gente enquanto pessoa, né? Então, possivelmente, a gente vai ter coisas muito legais aí para viver, para dividir, para compartilhar, né? E aí a gente não vai ficar nessa natureza crítica, julgadora, que parece que não tem fim e vai virando um imbróglio dentro da gente, né? Porque, querendo ou não, a gente perde uma energia lunar quando a gente entra numa crítica, principalmente quando a gente entra num julgamento, né? A gente fica muito cansado emocionalmente, a gente pode nem perceber, mas chega no fim do dia a gente tá acabado, assim. E isso toma muito a nossa energia emocional, né? A nossa energia mental. Então, cuidar disso é essencial, fundamental. A terceira questão que ele me coloca é: o ser humano não é obrigado a viver e agir errado. Ele não assinou nenhum documento que lhe obrigou a fazer isso. E é verdade, né, gente? A gente não é obrigado a viver mal. E por que será que muitas vezes a gente fica muito mal? Ou às vezes a gente passa a maior parte do tempo mal. Ou se a gente for contabilizar, a gente olha para trás e pensa: nossa, eu passei 1, 2, 3, 4, 5 anos, 7 anos, 10 anos numa relação que eu nem gostava, nem curtia. O que será que às vezes isso acontece com a gente? E isso acontece muito, né? Isso acontece muito, isso é a coisa que eu acho que mais acontece. As pessoas estão muito insatisfeitas, né? E essa insatisfação
vem muito disso que eu tô falando, né? Dessa falta de consciência que a gente tem da gente. Porque quando a gente não tem consciência, ou a gente tem pouca consciência da gente, a gente tende a culpar o outro. Né? A gente tende a olhar para o outro e apontar para o outro. É o outro que me faz mal. É o outro que faz aquilo comigo. É o sistema, é a política, é o país, é o clima, é o mundo. Tá tudo errado aqui fora. Eu que tô certa. Eu sou a vítima. As pessoas estão me perseguindo. Eu sou vítima. Ou as pessoas estão querendo, são salvadoras, mas eu continuo sendo vítima. Então, tem um salvador para me socorrer porque eu sou vítima, ou tem um perseguidor para ficar atrás de mim porque eu sou vítima. Então, eu entro nesse jogo psicológico que a gente diz e não tem fim, né? E eu posso viver minha vida inteira nesse papel de vítima, que é muito ruim. É um desgaste, eu tendo a puxar muita energia do outro para me tornar vítima, né? Então é uma relação, nunca é sozinha. Vai acontecer com duas pessoas ou mais para eu me colocar nesse papel de vítima, de salvadora ou de perseguidora. Isso é um assunto que a gente pode falar depois. Mas enfim, quanto menos consciência eu tenho de mim, mais eu acho que é o outro. Mais eu acho que é o que está acontecendo fora do que o que dentro. E isso, de alguma forma, é mais fácil, né? Isso é mais fácil da gente viver de alguma forma, né? Porque a questão é o outro, o problema é o outro, então não tem muito o que fazer. Não é verdade? Fica um pouco mais fácil, mas no fim não resolve, né? A questão de ser mais fácil ou não vai resolver a questão. Eu vou viver com a mesma questão e pode ser que eu viva pro resto da vida. Então, a gente tomar consciência disso vai desobrigar a gente a assinar esse documento, né? Que a gente tem que sempre agir errado. Não, a gente não tem que sempre agir errado. A gente não tem que passar a vida inteira ficando mal, ou muitas vezes mal, né? Ou muitas vezes se queixando, se lamentando, reclamando. Não, eu tenho chance de viver o contrário. Eu tenho chance de sempre mudar. Eu tenho chance de me dar uma chance, né? E aí quando eu me dou uma chance, agora eu já entendi, vou fazer as pazes comigo, tá tudo certo, não quero mais ficar brigando comigo, então vamos lá, vamos ver o que eu tenho para me dizer, né? E aí eu vou fazer um raio-x de mim, né? Quando a gente vai no médico, a gente faz um raio-x para ver o que está acontecendo dentro. Então aqui o COVID é o raio-x emocional, né? O raio-x emotivo, sentimental, para a gente poder olhar de fato o que está acontecendo com a gente, né? O que fez a gente escolher o caminho A e não escolher o caminho B, né? O que fez eu me tornar um vencedor ou o que fez eu me tornar um perdedor? E esse é um conceito que eu falei em algum vídeo de vencedores e perdedores, que são papéis que a gente vai tomando na vida e que a gente sem querer vai entrando. Então muitas vezes eu sou perdedora, né? Eu começo uma coisa e eu não termino, tudo que eu falo que vou fazer eu não faço, ou eu me sinto extremamente incapaz. Então eu sou uma perdedora em relação ao mundo, a mim mesma, e às vezes eu entro nisso sem nem porquê. Ou o papel de vencedor, e aí ok, né? Sou uma pessoa ok, faço as coisas, pode ser que dê errado, mas eu vou lá e faço, né? Acredito nos desafios, vou lá, posso quebrar a cabeça, mas tudo pode acontecer, mas pode ser que seja uma coisa muito ruim, mas eu levanto e começo de novo e vambora, né? Então, isso é o vencedor, né? O vencedor não é só a pessoa que vai lá, joga o jogo e ganha o jogo, né? Não, isso é muito simplista. Isso também é o vencedor, que ele vai levantar a taça, mas o vencedor emocional que eu digo, quando temos a sensação que somos vencedores, é quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Independente se o resultado for ganhar um jogo, ganhar dinheiro, Não, eu fiz. Eu me propus e fui lá e fiz. Né? Isso é ser vencedor. Então, a gente não tem que assinar nenhum papel. A gente não assinou nenhum documento para a gente ter que agir errado. Mas a gente fez uma coisa, Antônio,
que inevitavelmente a gente fez uma coisa, todo mundo fez, a gente tomou uma decisão lá atrás. E essa decisão, ela fez eu escolher o caminho A e não o caminho B. Fez eu escolher o caminho verde e não o amarelo. Fez eu escolher ir para a direita e não para a esquerda. Né? Então, e isso foi todo mundo. E pode ser que nessa minha decisão, nas minhas decisões que eu tomei, quando eu tomei essa decisão eu era muito pequena, eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje, eu possa ter feito decisões equivocadas, decisões que me machucaram, decisões duras que eu não percebia. E se eu me der conta que isso é possível de rever, eu vou lá e redecido, né? É simples assim, do jeito que eu tô falando. Pode ser que não seja fácil, mas é simples, né? Simples como eu estou dizendo. Não quer dizer que seja fácil o caminho da redecisão. Mas, poxa, né? Eu entendi que eu decidi aquilo em tal momento. Às vezes eu tenho consciência do que eu decidi. E eu já não quero mais fazer a mesma coisa que eu estou fazendo há 20, 30 anos. Porque possivelmente nas nossas decisões a gente vai ter comportamentos repetitivos. Isso vai mostrando pra gente o nosso script, né? Isso vai mostrando o nosso roteiro de vida. Isso vai dando sinal pra gente, são sinais de quais foram as decisões que a gente tomou lá atrás, que a gente não tinha consciência, né? Então isso é muito legal da gente perceber também. E aí, redecidindo, possivelmente vou decidir por uma coisa muito melhor, mais funcional, que me dê mais prazer, menos dor, né? Então olha de novo como é importante eu partir de mim, né? Partir primeiro sou eu, é isso. Porque aí também, na hora que eu olho para dentro de mim, eu vou saber e eu vou sentir que eu fui magoado em algum momento, né? Em algum momento da nossa vida, a gente foi magoado, a gente foi maltratado, ou a gente teve um sentimento de raiva, de ódio, né? Inevitavelmente, todo mundo viveu isso. E aí, quando eu posso entrar nessa dor e entender que aquilo aconteceu, mas que aquilo passou, eu tomo uma outra decisão, e aí eu redecido. Porque pode ser que o meu comportamento, e possivelmente isso que acontece, o meu comportamento repetitivo me traz essa mesma dor que eu não percebo, né? Então, eu tomar consciência das minhas mágoas, da minha dor, da minha chateação, até às vezes do meu ódio, né? Também é muito legal e muito libertador, né? A gente vai usar um termo mais técnico, mas eu fico descontaminada, né? Desses sentimentos que ficam grudados em mim e eu nem percebo, né? Então a gente foi magoado algum dia, alguma hora. Todo mundo foi. O mais importante é que a gente pode tomar consciência disso e não reverberar mais isso, não trazer isso à tona sempre. Porque muitas vezes isso acontece por uma situação que eu estou vivendo, aí é um gatilho para isso me levar lá atrás, é um elástico que me puxa lá para trás, que me traz um sentimento muito ruim e que às vezes, ou muitas vezes, não condiz com o que está acontecendo aqui agora. Será que a gente não viveu isso? Nossa, eu fiquei tão mal com aquilo que aquela pessoa me falou que até agora eu não sei o que está acontecendo comigo, nem consegui dormir, né? E muitas vezes não condiz com o que aquela pessoa de fato te falou. Foi um elástico, foi um gatilho que te puxou lá para trás e fez você reviver um sentimento que está guardado há muito tempo e vem à tona. E isso, gente, é tão frequente, né? Isso acontece tanto, né? Essa coisa da gente ter esse sentimento que vem e inunda a gente, cega a gente, deixa a gente muito mal, isso é muito fácil de acontecer. E muito por uma não percepção, porque eu não tenho consciência, mas quando eu percebo, já sei, aquela pessoa me falou aquilo e aí me remeteu a um negócio que a minha mãe me disse. Uma vez ela olhou para mim de um jeito que eu fiquei com tanto medo e eu fiquei com
tanto desespero. E aí, depois desse medo, transformou em raiva. Eu fiquei com raiva dela, porque ela me deixou com muito medo. E aí, quando eu vivo uma situação parecida, semelhante, opa, de novo vem aquilo. E vem muito forte, gente. Porque a mágoa é um sentimento de dor que eu vou trazendo comigo ao longo da minha vida, né? Eu vou fomentando esse sentimento. Eu vou preservando, olha que coisa mais louca, né? Eu vou preservando esse sentimento de dor, sem perceber. E aquilo vai sendo preservado, vai sendo cuidado, vai ficando ali, dentro de mim. Quando acontece alguma situação ruim, aquilo sai, aquilo pode brotar dentro de mim, né? Surgir dentro de mim de novo. E aí eu vivo uma situação muito ruim, enfim. E aí fico na repetição, uma repetição que eu não me dou conta. Então, ser consciente disso também vai fazer a gente já entendi, não é isso, não faz parte mais de mim, foi aquilo que aconteceu e acabou. Hoje eu tenho discernimento, tenho uma cognição que quando eu era pequena eu não tinha. Eu fiz escolhas lá atrás imaturas, hoje eu posso fazer outras maduras, né? Com a minha cognição hoje, com o meu entendimento. Hoje eu sou adulta, eu mando em mim, né? Eu quero tomar conta da minha vida e de mim, então eu tenho o poder de fazer isso. Só não vou fazer isso se eu não quiser. Né? E aí também, fazendo isso, eu não sou mais insensível ao outro, né? Porque eu passo a perceber mais coisas dentro de mim e também perceber coisas dentro do outro, que se passa com o outro, né? Quanto mais eu sei de mim, mais possibilidade eu posso ter do outro. Posso saber mais do outro. Porque eu tô tão inteira no sentido... É porque de alguma forma a gente não fica completo, né? Mas eu tô tão satisfeita, acho que essa palavra é muito legal. O Winnicott usava, um psicanalista infantil, ele usava esse termo, né? A mãe suficientemente boa. Então acho que a palavra suficiente é legal. Eu acho que eu tô suficiente, eu tô, né, ok comigo, me gosto, tá tudo ok. Então, olha só, se tá tudo ok comigo, possivelmente eu vou olhar o outro como também ok, né? Como alguém que pode contribuir, alguém que tá legal e não vai ser o contrário. Porque também quando eu tô muito mal, eu possivelmente vou olhar o outro com esses olhos de estar muito mal, né? Então, também isso vai ajudar muito. A insensibilidade não vai ficar mais desperta dentro de mim, né? Eu vou começar a ficar mais sensível, e sensível no sentido positivo, né? De, poxa, acho que não foi legal aquilo, né? Então, vou rever. Ou acho que aquela pessoa estava um pouco nervosa quando ela me falou aquilo, então, ok. E aí eu retomo, e aí eu não faço disso um drama, um buraco negro na minha vida. E eu acho que, por fim, eu ter a consciência de me tornar uma pessoa que precisa de amor, de ser amada, de amar e de ser amada, né? Que no fim ou no início de tudo, o que a gente quer é o amor dos nossos pais só pra gente, né? A gente quer isso de qualquer jeito e a gente não quer dividir esse amor com ninguém. Os nossos pais são só nossos e fim de papo. Eu quero os meus pais só pra mim, não quero dividir com irmã, com irmão, com primo, com tio, com professor, com ninguém. Só quero esse amor só pra mim. E aí quando eu fico nesse sentimento infantil, é muito difícil, porque aí tudo é pra mim. Então é difícil dividir, difícil compartilhar, né? Porque eu que preciso ser amada e não tanto o outro. Sou eu, gente, né? Sou eu, assim, amor dos meus pais. Então, eu vou pra vida querendo o amor do professor só pra mim, né? O amor da tia só pra mim, o amor do amigo só pra mim, né? O amor de não sei quem só pra mim, o amor da família do meu marido só pra mim, o amor da família da minha esposa só pra mim. E aí fica muito difícil, né? Eu fico muito egoísta, eu fico achando que só eu que tô precisando. E aí como é que eu vou fazer pra dividir? Como é que vai ser na relação de casal isso? Porque a relação vai ficar desequilibrada. Um vai dar demais, ou não vai dar quase, né? E o outro vai receber
muito. Então, se tem uma relação que um dá muito e o outro recebe muito, opa, tem um desequilíbrio aí. É importante que a gente dê e a gente receba, né? Vamos, uma hora a gente dá, outra hora a gente recebe, uma hora a gente dá, outra a gente recebe. Pra gente não ficar carente com as nossas carícias pulsando e a gente ficar, às vezes, cavando o problema e tendo crises não precisando ter, né? E então, essa coisa essa ânsia de ter o amor exclusivo pra gente é um sentimento muito infantil, que a gente traz lá na nossa criança, né? E que se a gente pode vislumbrar isso, se a gente pode olhar para isso com generosidade, né? Sabendo que a gente tem isso, mas que a gente não quer mais, que a gente quer compartilhar e não ficar exclusivo, a gente fica ok, né? A gente fica saudável, a gente fica mais feliz e a gente vai ficar mais satisfeito. Com certeza, a gente não vai ter tantas carências, as minhas carícias vão estar saciadas, né? Vão estar lá quentinhas, recebi, tá tudo ok, e daí eu dou, né? Porque se eu tô satisfeito, eu tenho para dar, né? Se eu não estou satisfeito, eu não tenho como dar, eu vou ficar pedindo, né? Não tem essa matemática aí, não bate, né? Por isso, de novo, tudo vai iniciar e vai terminar na gente. Então, quanto mais consciência a gente tem da gente, mais a gente vai se satisfazendo e vai satisfazendo o outro, vai se equilibrando aí, essa balança vai ficar muito mais equilibrada, né? Então, Antônio, eu não consegui ver se você estava aí, mas enfim, eu acredito que eu tenha respondido a essas questões, né? Não respondido porque não foram perguntas, mas falado dessas questões. Eu quero te agradecer muito. Que legal que você pôde comentar e me dar a liberdade de falar. Isso, né, deu pano para manga. Acho que todos os conceitos que eu voltei a falar foram muito legais, renovam para as pessoas que não já estavam ouvindo e inovam para as pessoas que estão vendo agora. Eu acho que de tudo isso que eu falei, eu volto a falar da questão da autonomia, né? Quando a gente se torna autônomo, quando a gente tem a nossa autonomia, todo vapor dentro da gente, a gente está vivendo com muita vibração, né? A gente liberta 3 capacidades que a autonomia nos diz, que é a nossa capacidade de ser espontâneo, de ter consciência e de ter intimidade, né? E a espontaneidade no sentido de ser flexível, né? Como somos seres relacionáveis, sermos flexíveis ajuda muito nas relações e ajuda a gente também, né? A gente não tem que ter que ter a verdade absoluta de nada. O outro veio para nos ajudar e vem para nos ajudar sempre. Eu acredito muito que o crescimento acontece de uma forma muito mais intensa quando eu me relaciono. A relação de casal mostra isso muito, né? Quando eu tenho a possibilidade de ter uma outra pessoa, de me relacionar, porque isso pode ser um espelho para mim, né? Muito mais do que ficar apontando para o outro, o que o outro está me dizendo que tem a ver comigo que eu não consigo enxergar, né? E aí eu me engrandeço quando eu percebo, e aí eu mudo, e aí eu faço diferente, e aí a gente cresce junto, a gente reescreve nossa história e a história pessoal de cada um. A consciência, quando eu tenho a sensação, não, a consciência o tempo que eu tenho é agora, né? Aqui e agora. Eu estou inteiro no aqui e agora, eu vivo o que tem que viver no aqui e agora, porque é o único tempo que eu tenho. E aí eu vivo de um jeito pleno, né? Eu não fico escravo dos meus diálogos internos e não fico escravo dos meus padrões que eu carrego, porque a gente carrega padrões, né? Que são antigos e que a gente vai renovando sem perceber. Então, aí eu me torno uma pessoa consciente. E a intimidade é o valor que eu tenho de ter relações autênticas, relações verdadeiras, relações
que eu possa ser quem eu quero ser, que o outro pode ser quem ele quer ser, e poder escutar o outro, poder que o outro me escute, né? Relações, não só a relação de casal, relação amorosa, a questão da intimidade, tá, gente? A intimidade de ter relações que eu possa ser pleno, e o outro também. Isso é uma relação de intimidade. Eu posso ter uma relação de intimidade com um grande amigo, com uma grande amiga, né? Com um familiar, com uma irmã. Não só uma relação sexual, amorosa. Não é só isso. Então, a intimidade é muito mais que a questão sexual. Então, eu tenho intimidade com alguém, é saber que eu posso contar com alguém, que o outro me ouve e me acolhe, me aceita, né? E o contrário também. Né? Então, autonomia, né? Autonomia emocional é o início de tudo, o caminho para uma vida plena, com certeza, porque aí eu vou vendo o que está faltando, o que eu preciso mudar, o que não tá bom, e aí, tomando consciência disso, eu faço diferente. Né? Então, eu acho que é isso. Gostei muito de estar aqui. Foi a primeira vez que eu fiz live, mas eu achei que foi bacana. Gostei das pessoas aqui comigo. Muito obrigada a todo mundo. Muito legal de ver. Eu fiquei meio assim, porque liga computador, liga celular. Será que vai dar certo? Será que não vai? E eu acho que até deu, né? Vou fazer mais lives. Provavelmente esse dia fixo, sábado, eu vou manter 5 horas da tarde. Outro dia da semana ainda vou pensar, vou marcar e aí vou mostrar para vocês, vou divulgar para vocês. E eu convido vocês a estarem comigo nas minhas lives, né? Se vocês tiverem sugestões de assuntos, dos vídeos, se vocês viram os meus vídeos, se vocês não viram, por favor, vejam. Fiz com muito carinho, né? Eu acho que são conceitos que ajudam muito a gente, são conceitos de vida mesmo, e que às vezes a gente vendo vídeos pode fazer uma grande diferença na nossa vida, né? Às vezes a gente não vai fazer uma mudança, né, uma mudança gigantesca, mas uma mudança simples já é uma mudança e já é muito bom, né? Então vejam os vídeos, eu acho que isso pode ajudar muito vocês. São conceitos diferentes da análise transacional que me ajudaram ao longo da minha vida enquanto profissional e enquanto pessoa, né? Porque, enfim, ajuda sempre. E aí eu quis trazer isso para vocês, uma forma de divulgar mais, não só a questão da análise transacional, mas conceitos que podem fazer, ou discussões, temas, igual esse que o Antônio me permitiu a falar, né? O Antônio tá aí, Antônio! Juliana, parabéns, Juliana, pela sua colocação. Se as pessoas assimilarem o que você está espalhando, elas serão mais felizes. Ai, que lindo! Obrigada, Antônio! Que bom que você apareceu! Gente, porque como é a primeira vez que eu tô fazendo live, ler e falar às vezes né? Não conseguia, mas nossa, que legal, Antônio. Você conseguiu ver tudo? Tomara que você tenha conseguido. Vou deixar gravada essa live, tá? Pra quem não conseguiu ver ao vivo, veja, né? Antônio, muito obrigada. Você acrescentou muitas coisas assim pra mim. Eu acho que no último vídeo que eu fiz, que eu falava das questões que você tinha colocado pra mim, eu falei que é muito dignificante a gente, eu ser terapeuta, né? Eu tenho que falar rapidinho porque o Instagram aqui vai acabar. É muito dignificante a profissão de terapeuta para mim, porque além de poder ajudar as pessoas, eu me ajudo muito, né? Eu cresço enquanto pessoa, isso é certo, isso é um caminho de duas vias, né? Mão dupla, um ganha e eu ganho, o paciente ganha e eu ganho, e sempre, gente, é verdade, eu ganho muito. Então, quando o Antônio me permitiu a falar sobre isso, nossa, fiquei muito feliz. Sabe quando criança ganha o doce que ela tá querendo me ter? Foi esse doce, Antônio. Foi um doce que caiu maravilhoso, foi maravilhoso. Muito obrigada, Antônio. Muito obrigada a todo mundo que tá aí.
família, a gente pede pra família ajudar na live, todo mundo. Obrigada, gente. Quem não é da família também, todo mundo que participou, eu amei. Próximo sábado, outra live, ainda vou falar do assunto que eu ainda não sei, vou elaborar, e durante a semana também farei outra, tá bom? Beijo, obrigada e até lá!